vida. Nós vamos iniciar nessa escola dominical nessa manhã. Primeira EBD nossa aqui do mês de outubro, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre as aflições, né, do nosso tempo. Na verdade, nós estamos aí neste mês numa série de mensagens sobre as dificuldades da caminhada cristã, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre, de fato, as aflições das nossas vidas. Sabemos que neste mundo na qual nós estamos vivendo, passamos por dificuldades, seja ela na área da saúde, seja ela na área da família, seja ela na área financeira, seja ela em qualquer âmbito, nós estamos sujeitos, né, a passar por aflições, passar por dificuldades. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. No verso 20, Evangelho de João, capítulo 16, no verso 20, a palavra diz assim: em verdade, lhes digo, que vocês vão chorar, se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam, e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora, Senhor, fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Este trecho, né, fala um pouquinho antes aí da crucificação de Jesus, né? Jesus ensinando, né, para os discípulos: olha, vocês creem que eu sou Deus, eu ensinei vocês, falei através de parábolas, falei através de ensinamentos para vocês, mas vai chegar um tempo que de fato vocês entenderão essa mensagem claramente. E aqui próximo, né, deste momento, né, de Jesus ir para a crucificação, Jesus está dando ali, digamos, as orientações finais para os apóstolos. Olha, estou aqui com vocês, realizei milagres, falei de um reino, né, um reino eterno que durará para sempre, mas ainda vocês vão continuar neste mundo. Neste mundo vocês serão perseguidos, neste mundo vocês serão açoitados, neste mundo vocês sofrerão várias aflições e terão as suas lutas. Mas persevere, permaneça, né? E quando a gente olha nessa perspectiva daquilo que nós temos da pregação do Evangelho hoje,
nós temos algo chamado triunfalismo, né? Que muitas vezes essa ideia do triunfalismo é que o crente ele tem que vencer todas as coisas, ele tem que triunfar em todas as coisas, ele precisa ter vitória em todas as coisas. Irmãos, de fato a gente precisa entender, né? Eu até coloquei aqui, né, no texto, aquilo que Jesus está falando, né? Jesus ele padeceu e triunfou. Nós como seus seguidores, nós também como seus filhos, nós também vamos vencer todas as nossas batalhas. E o todas ali eu coloquei entre aspas, porque a gente precisa entender o que significa de fato vencer todas essas batalhas e em qual perspectiva também nós estamos falando e olhando para vencer todas essas batalhas. Porque muitas vezes aquilo que nós vamos ter na pregação humana e dentro da ótica humana é que vencer todas as batalhas e vencer todas as lutas, muitas vezes, é de fato não ter problema algum. Se por uma razão ou outra eu estou com enfermidade, eu vou orar para Deus e Deus vai curar essa enfermidade, e porque agora eu declarei em nome de Jesus que sou curado e agora eu estou curado. Aí eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou orando, né? E em nome de Jesus todo problema financeiro acabou e agora eu estou bem de novo. Ou seja, na perspectiva humana e em muitas pregações que nós temos aí, de um evangelho pregado aí, é mais ou menos nessa situação, que o crente não pode passar por luta, que o crente não pode passar por batalhas, e que todas as nossas orações devem ser respondidas em nome de Jesus, porque de fato o texto está falando isso. E o nome de Jesus, digamos, é uma senha, né? Uma espécie de uma vara mágica, podemos dizer assim, né? Que a gente ora ali em nome de Jesus e tudo acabou e está tudo resolvido. E muitas vezes o que acontece? Estamos com uma enfermidade, oramos, e sabe o que acontece? Não somos curados. Muitas vezes passamos pelo processo da enfermidade. Muitas vezes estamos com problemas financeiros, e oramos em nome de Jesus, e sabe o que acontece? A nossa conta não enche de dinheiro do dia para a noite, e os problemas financeiros continuam. Muitas vezes nós estamos com problemas familiares, e oramos ali em nome de Jesus, e sabe o que acontece? Os problemas familiares continuam. E a gente se pergunta, olha, mas como assim eu vou vencer todas as batalhas? A gente precisa entender que as nossas lutas, nós seremos sempre vitoriosos, quando nós olhamos, de fato, com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Porque muitas vezes, com os olhos humanos, nas nossas orações, nós vamos orar por cura e vamos enfrentar o luto. Muitas vezes, nas nossas orações, nós vamos orar por uma coisa e vamos passar por um outro caminho. Muitas vezes, nas nossas orações, nós vamos orar por uma situação e vai acontecer aquilo que nós não esperamos. Mas olha só o que Tiago vai dizer. Vamos abrir lá Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o 4. Diz assim: meus irmãos, tenho por motivos grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Olha só que interessante aquilo que Tiago está falando. Olha, você deve se alegrar por estar passando por aflição. Tem hora que parece dar vontade de rasgar essa página da Bíblia, né? Você até ser alegre na hora que passar por luta. O que é isso que Tiago está falando, né? Mas aquilo que Tiago está falando é o seguinte: olha, está passando por aflições, está passando por provações, está passando por lutas, alegre-se. Alegre-se com isso. Sabe por quê? Porque por mais que você está trilhando por este caminho e passando por isso, o seu caráter está sendo moldado. Seja perseverante neste trajeto,
Seja perseverante neste caminho, porque lá na frente, sabe o que está acontecendo com o seu caráter? Você está sendo aperfeiçoado. Porque aquilo que Tiago está falando, a perseverança tem uma ação completa sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ser perfeitos e íntegros diante dos olhos do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender então que nós venceremos todas as batalhas, mas não numa perspectiva humana, não de que todos os nossos problemas serão resolvidos, não que de fato nós viveremos uma vida sem problema algum ou sem luto algum nas nossas vidas, não, mas venceremos todas as batalhas numa perspectiva da fé, numa perspectiva espiritual, em que o nosso caráter, a nossa vida com Deus, a nossa integridade, de fato, venha a ser aperfeiçoada cada vez mais nas nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. Deste ponto e partindo dessa perspectiva de que as batalhas das nossas vidas serão vencidas, a fim de que nosso caráter venha a ser aperfeiçoado, a fim de que nós venhamos ser mais íntegros diante a face do Senhor, nós precisamos entender então que vamos passar por aflições, vamos passar por lutas. O Evangelho não é somente flores, né? Nós temos bênçãos no Evangelho, com certeza. De fato, nós entendemos que quando nós estamos diante do Senhor e quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos sim abençoados, as bênçãos estão sobre as nossas vidas. Mas em momento algum, Jesus prometeu sobre nós, olha, vocês terão somente paz no caminho do Evangelho. Olha, vocês terão somente uma vida tranquila no caminho do Evangelho. Olha, vocês terão somente uma vida de abundância durante o Evangelho. Não, irmãos, essa não foi a palavra de Jesus. Mas a palavra de Jesus foi, vocês terão aflições. E o que nós queremos aprender nessa manhã é como ter paz no meio dessas aflições e ter o nosso caráter transformado e, de fato, aperfeiçoado na presença do Senhor. Amém? Então, seguinte, olha, nós vamos ter aí alguns tipos de aflições, de tribulações e provações que vêm sobre as nossas vidas. Na verdade, algumas lutas, elas são inesperadas. Algumas dificuldades, de fato, elas não são, a gente não estava planejando. Quando a gente olha, por exemplo, ali, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, confirmação é o capítulo 5 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, capítulo 4, versículo 35, nós vamos ter ali o caso da tempestade, quando estava ali Jesus e os discípulos, né, atravessando o mar da Galileia. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, e o levaram assim como estava no barco. E os outros o seguiam. Ora, levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós temos aqui, de fato, uma situação, né, de umas aflições de ordem natural. Trazendo para o nosso contexto e aquilo que, de fato, seguindo aqui o conteúdo da lição, antes de trazer para uma aplicação, a gente precisa entender que muitas vezes as aflições vêm sobre as nossas vidas, as provações vêm sobre as nossas vidas de maneira inesperada. Provocado por que razão? Por ordem natural, por causa de clima, né? Igual todo ano nós estamos passando aí por situações adversas das mudanças climáticas. Nós estamos passando agora por um período de seca, de estiagem, né? E é queimada para um lado, queimada para um outro, né? Nós estamos, neste período, geralmente aumenta ali as doenças respiratórias, né? Por causa do tempo seco. E tudo isso é por causa das mudanças
nós vamos ter do clima. Quando chega em janeiro, né, quando chega ali no mês de janeiro, começam as chuvas. Aí, neste momento, o que costuma acontecer? Começa a ter as cheias. Tem gente que perde casa por causa da cheia, tem gente que tem o risco, né, de perder a sua casa por causa de deslizamento, né? E por várias razões, o que nós vamos ter de fato são aflições, são lutas por ordens naturais, por causa da natureza. Mas por que isso acontece? De fato, por causa do pecado. Quando nós lemos lá Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que até mesmo a natureza está gemendo por redenção. Então, quando a gente olha neste aspecto daquilo que nós estamos vivendo hoje, tem dia que está muito quente, no outro dia está muito frio, e no outro dia está chovendo, no outro dia está seco, e a gente está nessa mudança climática caótica. Isso é o quê? São sinais das dores de parto, da volta do Senhor, porque a própria natureza também está gemendo por redenção. Toda a natureza também está aí, digamos, clamando, né, para que Cristo, de fato, restaure aquilo que foi feito ainda lá no Éden, de fato, o estado original da criação. Então, a gente olha que nós podemos passar por aflições como essa, de um estado natural, ou seja, pessoas que perdem casas por causa de enchentes, pessoas que perdem casas por causa de deslizamentos, pessoas, de fato, que estão passando por problemas de saúde provocados por mudanças também climáticas. Então, nós vamos ter, de fato, essa situação provocada por uma ordem natural. Quando a gente olha pelo texto aqui que nós lemos, nós vamos ver que os discípulos também passaram por algo semelhante ali no Mar da Galileia. Irmãos, quando a gente olha aqui para este texto, nós vamos ter 3 perguntas, né? A primeira pergunta, ela vai dar dos discípulos para Jesus, né? Depois nós vamos ter Jesus perguntando para os discípulos, e depois nós vamos ter os discípulos perguntando para eles mesmos, né? Ou seja, quando a gente entra neste texto aqui, primeiro ponto, as lutas, ou a tempestade que veio ali sobre eles, ela era inadministrável e era irremediável. O que é isso? Nós estamos falando, só um minutinho, nós estamos falando de pescadores, gente. Pedro era pescador, João era pescador, vamos lembrar, Pedro, Tiago, João do barquinho, né? E o que nós vamos ter ali é que toda a sua experiência não serviu de nada naquele contexto. E muitas vezes as lutas das nossas vidas é justamente assim, ela é inesperada, ela é irremediável. E todo o conhecimento humano e tudo aquilo que nós sabemos das nossas vidas não vai servir para nada. E para onde que nós vamos ter que, digamos, seguir as nossas vidas? Para Deus. Olha, Jesus estava lá dormindo. Mas sabe qual que é o questionamento aqui, de fato, dos discípulos? Jesus, você está dormindo, nós vamos perecer. Irmãos, e muitas vezes é o mesmo comportamento que nós temos diante das nossas aflições. Das nossas aflições, o que a gente faz? Por que eu, Jesus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por este caminho, Jesus? Olha, eu fui na igreja, eu estava na igreja, eu adoro ao Senhor. Eu dou os dízimos, eu dou oferta missionária, eu trabalho lá no ministério da igreja, e por que agora que eu estou passando por essa luta? Muitas vezes, a gente olha esse texto e fala, né, nós discípulos realmente faltaram fé, Jesus estava ali com eles. Mas irmãos, quando nós estamos nas nossas tempestades, nós temos as mesmas ações. Nós nos perguntamos, onde está Deus nas nossas vidas? Onde está o Senhor? A gente clama, a gente ora, e parece que Deus não responde. Talvez a gente olhe e volta lá para o livro de Abacuque, quando Abacuque, ao saber que Deus usaria a Babilônia como vara de juízo, ele se perguntou, onde está o Senhor? Até quando nós vamos ver a injustiça? Até quando nós vamos ver isso acontecendo e Deus não fazendo nada? Olha quando leu o primeiro capítulo de Abacuque, irmãos, é isso que Abacuque vai falar. Abacuque lá estava tendo o mesmo sentimento que nós, quando nós estamos passando pelas nossas lutas. Mas quando a gente olha aqui, Jesus então acorda e pergunta, olha, por que vocês são tão tímidos, né, em outras versões, vocês não têm fé? E quando a gente olha justamente a resposta, né, que Deus vai falar para Abacuque também, lá no livro de Abacuque, é Deus também nos perguntando mais uma vez aqui, onde está a sua fé? Irmãos, porque
muitas vezes nós somos instigados a ter o movimento, ou digamos, a ir para a frente, ou a continuar a nossa caminhada, quando tudo está muito bem. Quando as coisas estão dando errado, quando as coisas estão ruins, nós achamos que é melhor mudar de caminho, ir por uma outra direção, ou procurar um outro caminho. Mas saiba e entenda que, de fato, que ainda dos momentos das adversidades, ainda dos momentos das lutas, nós temos um Deus que está conosco em todas as situações. Ele continua do barco, mesmo em silêncio, mesmo que pareça estar dormindo, Ele está lá. Irmãos, e quando a gente olha aqui no texto, Jesus falou para os discípulos, vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. O que Jesus falou? Vamos para o outro lado. Jesus não falou que eles iriam morrer afogados. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. Muitas vezes as nossas vidas, a incredulidade da palavra de Deus é tamanha, que no meio das adversidades achamos que vamos morrer afogados. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, não importa a tempestade, não importa a luta, você vai chegar do outro lado. Você vai atravessar a margem. A questão é que, de fato, se mesmo Jesus se acordou, acalmou a tempestade, aquele que lá no Gênesis disse, haja luz, e houve luz, ele mais uma vez decreta que ao mar, acalma-se, aquieta-te, e tudo assim se fez. E os discípulos perguntaram, quem é este, que até o vento e o mar os obedecem? Assim entendemos, irmãos, que nas provações, nas lutas e nas tempestades, precisamos fazer com que este Deus seja também conhecido nas nossas vidas. As provações moldam o nosso caráter. Amém? Leonice, como é que está? Uhum. Sim. Sim, podemos e precisamos entender o seguinte, não é somente Apocalipse que é escatológico. A Leonice perguntou aqui se Romanos 8:22 é escatológico. A gente precisa entender o seguinte, irmãos, o que é os fins dos tempos, ou o que é os finais dos tempos? A gente tem a noção de que fim dos tempos é somente as coisas ali do Apocalipse, quando tiver quase Jesus voltando ali, estamos vivendo os fins dos tempos, os finais dos tempos. Vamos lembrar o que Pedro diz lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ele diz o seguinte, olha, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Ele atribui ao cumprimento de Atos 2 a essa profecia de Joel, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Então, olha só o que Pedro está falando, se naquele período cumpriu a profecia de Joel, dos últimos dias, nós estamos falando o que então? Que todo acontecimento após Atos 2, trata-se do que? Últimos dias, certo? Então, tudo o que nós vamos ter lá de Atos 2 em diante, tudo é escatológico, certo? Então, até aqui, nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, nós não vamos viver os últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias. Assim também como os apóstolos, há 2000 anos atrás, já viviam os últimos dias, tá? Então, tudo isso trata-se, então, da escatologia, ok? Bem, alguma pergunta? Vamos continuar? Bom, então nós temos aflições de ordem natural. Passa um slide. Aí, nós temos aí também aflições de ordens econômicas, que também é difícil, né, nós passarmos, né? Nós vamos ter um cenário que nós vivemos uma crise hoje, né? A gente olha na questão econômica, irmãos, é difícil a gente encontrar uma pessoa hoje, eu estou com muito dinheiro sobrando, né? De vez em quando aparece uns aí, né, cheio de dinheiro, assim, tipo o pastor Pretinho ali, né? Tá aí esbanjando dinheiro, né? Né? Mas
Diz que tem, né? Mas não tem não. Isso é fake news. É fake news. Mas o que nós vamos ter é que, de uma maneira geral, está todo mundo vivendo aí num arroxo. Né? Você vai no supermercado, deixa lá, R$1.000 no mercado. Vai pagar a conta de luz, R$500 na conta de luz. Você vai pagar a conta de água, R$200 na conta de água. Né? Você vai fazer qualquer coisa hoje, qualquer serviço que você fizer na sua casa, ninguém fala menos de R$1.000. Tudo é R$1.000. Tá? Eu quero pintar essa parede aqui, é R$1.000, pelo menos. Né? Então, assim, a gente vai perceber hoje que está todo mundo vivendo num arroxo, certo? E quando a gente olha as aflições da ordem econômica, ela pode acontecer por várias situações. Irmãos, nós vamos ver o seguinte, olha, existem adversidades financeiras que é por descontrole financeiro. Então, isso aí precisa ser corrigido. Se a pessoa ganha, sei lá, R$2.000 e gasta R$4.000 por mês, ela vai viver sempre uma crise financeira. Não tem jeito. A questão é voltar, né, a comprar menos, a gastar menos e ter um gasto dentro da sua realidade salarial. Agora, nós vamos ter também outras aflições da ordem econômica, mais uma vez, por coisas que a gente não esperava. Né? Talvez a pessoa ficou desempregado e conseguiu um emprego que ganhava menos. Talvez a pessoa passou ali por uma situação até mesmo de enfermidade, que nós vamos falar aqui na frente, que precisou gastar com médico, precisou gastar com hospital, precisou de fato fazer coisas irremediáveis ali naquele momento, e acaba que por essa situação passou por uma situação difícil financeiramente. Muitas vezes até mesmo decisões erradas nos fazem que nós venhamos passar por problemas também financeiros. Então, nessa situação, nós vamos ver que a gente precisa entender que as dificuldades e as aflições financeiras também podem vir sobre as nossas vidas. Irmãos, o crente também não está isento das lutas financeiras. Sabe, como eu disse aqui, a questão é que o cristão, ele deve manter o seu bom nome, ele deve sim ser um bom pagador, ele deve pagar as suas contas em dia, ele deve contentar com a sua renda salarial e, de fato, ser agradecido a Deus por causa daquilo. Mas vão existir situações na vida que muitas vezes, por uma razão ou outra, ele não vai conseguir manter isso. Né? Como eu disse, talvez ficou desempregado, talvez teve que pagar tratamentos médicos que são caríssimos, talvez teve que remediar uma outra situação na qual não esperava, e de fato o seu caminho o levou por dificuldades financeiras. E isso muitas vezes tira o sono, isso muitas vezes traz ansiedade, isso muitas vezes traz de fato aquele desconforto ali no coração que a gente não sabe o que vai fazer. Né? Nós ficamos ansiosos quando passamos por situações e lutas financeiras. Mas aquilo que a gente precisa entender é que ali, Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44, conta a história da viúva pobre. Irmãos, a viúva, ela ofertava ao Senhor ali, mas olha, o que a gente precisa entender deste contexto? Que ela era temente ao Senhor, e mesmo sendo temente ao Senhor, Deus ainda, Ele não trouxe uma condição de melhora financeira para ela, ela continuava pobre. Mesmo temendo ao Senhor, ela continuava no seu estado ali de pobreza financeira. Mas quando a gente olha no seu coração, ela vivia uma riqueza espiritual. Assim também nós precisamos entender, irmãos, que as aflições na ordem econômica, as aflições financeiras, não podem corromper quem nós somos diante do Senhor. Olha, se está difícil, se o salário está curto, se as contas estão chegando, não deixe que isso tire a sua paz com o Senhor. Deus em tudo, de fato, Ele está sustentando a sua vida e te trouxe até aqui, e não vai te abandonar. Olhemos aquilo que Jesus, né, diz lá no Sermão da Montanha, olha, olhai para os pássaros, olhai para os lírios. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, vestiu como esses lírios que estão no campo. Será que Deus não vai cuidar de vocês, que também são filhos dele, que são chamados filhos deles? Deus, de fato, Ele tem cuidado de nós em todo momento, em todas as situações. Deus é Deus que não nos abandona.
Deus é Deus que não nos deixa. Em todas as situações, em todos os momentos, muitas vezes, esse tipo de aflição, ela nos tira a paz, nos traz ansiedade, nos tira o sono. A gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe qual vai ser a nossa saída, mas nós precisamos entender, em tudo Deus tem cuidado de nós. Em tudo Deus tem guardado as nossas vidas. Em tudo Deus tem nos sustentado. Em tudo Deus tem nos fortalecido. Ele é Deus que não nos abandona. E quando a gente prossegue ainda, nós vamos ter aflições também na saúde, na ordem física. Nós vamos ter também alguns pontos aqui de algumas enfermidades, né? Que são, digamos, o mal do século, né? Nós somos afligidos, muitas vezes o câncer, nós vamos ter hipertensão, nós vamos ter depressão, nós vamos ter obesidade, nós vamos ter hepatite, nós vamos ter vários tipos de doenças que vão nos afetar. E a gente vai perceber e vai entender de fato aquilo que muitas vezes a gente vai orar para o Senhor, Senhor, me livra disso. Mas muitas vezes nós vamos passar por este caminho. Senhor, traz a cura sobre mim, mas muitas vezes nós vamos ter que enfrentar a enfermidade. Mas por que disso? Irmãos, consequência do pecado. Nós vamos ver que o nosso corpo ele é completamente corruptível e passível de enfermidades. Ainda que nós cremos que Deus cura, ainda que nós cremos que Deus habita em nós, ainda que saibamos que Ele é o Jeová Rafá, ficamos ainda doentes. E quando a gente olha isso, a doença, ela é ruim, A doença, de fato, ela nos prejudica. Talvez pode nos tirar locomoção, pode nos tirar situação que era fácil da gente fazer, a gente não conseguir fazer mais. Mas nós precisamos entender que em tudo damos graças ao Senhor, em todas as situações. Ainda que estamos passando pela enfermidade, sabemos quem é Deus nas nossas vidas. E a gente tem que entender isso, irmãos. A enfermidade nas nossas vidas, ela não pode ser sinônimo de derrota. Dentro da teologia da prosperidade, eles vêm dizer que, olha, o crente que fica doente é porque está em pecado. O crente que está enfermo é porque está em pecado. Bom, se isso é uma realidade, então a teologia da prosperidade deveria dizer que ninguém poderia morrer também, né? Porque geralmente as pessoas morrem de quê? De doença, né? E o que nós vamos ter nessa situação, e nós vamos ter nessa relação, é que de fato a gente fica enfermo. Vamos lembrar de Timóteo, que conforme Paulo, né, recomenda que ele tomasse vinho para o estômago, que provavelmente sofreria de fato de alguma enfermidade ali do estômago, talvez gastrite, úlcera, alguma coisa assim. Tinha que conviver com aquilo. Graças a Deus, hoje nós temos tratamentos eficientes para esse tipo de enfermidade, mas naquela época não tinha. Mas ainda assim, Timóteo permanecia fiel ao Senhor. Vamos lembrar até mesmo do próprio apóstolo Paulo, que aparentemente tinha algum problema na visão, de cegueira. Mas ainda assim ele disse ao Senhor, a tua graça me basta. O que nós vamos ter ainda de outros homens de Deus que andaram com o Senhor, que nós vamos ter de fato ali situações adversas que eles enfrentaram, mas ainda assim permaneceram firmes ao Senhor. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que as nossas enfermidades também não podem roubar a nossa comunhão com o Senhor. Muitas vezes a enfermidade pode roubar a nossa saúde, mas não pode roubar a nossa intimidade com o Senhor. Porque no meio da luta, no meio das adversidades, no meio da enfermidade, nós vamos permanecer firmes com o Senhor, sabendo que Ele é Deus de tudo sobre as nossas vidas. Tem uma certa canção que vai dizer, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E isso a gente precisa entender sobre as nossas vidas. E, independente do resultado, nós somos mais que vencedores. Independente do que passarmos, somos mais que vencedores. A gente, quando fala, né, de enfermidade, muitas vezes nós nos preocupamos quando as enfermidades são casos mais sérios, né? Geralmente, quando a pessoa está só com
uma dor de garganta, é coisa simples, né? Vai passar. Mas quando a gente entende que a pessoa está passando por um problema de enfermidade mais sério e mais grave, a gente ora, clama ao Senhor, e muitas vezes ora pela cura. E sabe o que acontece? Muitas vezes a cura não vem. Aí enfrenta o luto. E a gente se pergunta, mas cadê a vitória? Né? Cadê, de fato, aquilo que a Bíblia diz que nós vamos orar e Jesus vai curar? Onde está esse ponto, né? Mas quando a gente olha, de fato, quando o crente passa pela enfermidade e depois passa pela morte, irmãos, a gente muitas vezes a gente gosta de testemunhar, né? Recebi um livramento do Senhor, o diabo estava armando uma cilada de morte para mim e fui livrado, né? Mas você já parou a pensar que a morte para o crente é uma bênção? Mas como assim? Irmãos, a morte para o crente é uma bênção. Olha o que Paulo diz, morrer é lucro. Lucro não é bênção, irmãos? Quem quer ter lucro na sua vida, né? A morte para o crente é uma bênção. Muitas vezes a gente olha para este cenário e acha que o luto, a morte é o fim das coisas, mas não. Na verdade, o cristão, quando ele passa pela morte, ele está sendo promovido a ter uma vida eterna com o Senhor. Acabou toda a luta, acabou toda a aflição. Nós precisamos entender, irmãos, que até mesmo quando o crente está passando pelo luto, ele está vencendo aquela batalha, porque agora ele está com Cristo para toda a eternidade. Nós precisamos entender isso e passamos a entender essa situação, que não importa o resultado. Como eu disse aqui, se Jesus falou que você vai passar para o outro lado, você vai chegar lá. Não importa o resultado, se é cura ou se é morte, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque se formos curados, viveremos para a glória dele. Mas se passarmos pela morte, estaremos com ele. Não importa a situação, nós já vencemos. Por isso, irmãos, permaneça firme com o Senhor. Até mesmo diante das enfermidades, até mesmo diante da dor, permaneça firme com o Senhor, porque somos mais que vencedores. Outro ponto também que a gente destaca, quais são as razões para o sofrimento do crente? Por que o crente sofre? Por que o crente passa por aflições? Por que o crente passa por lutas, né? Então a gente precisa entender, irmãos, que o sofrimento ele é comum a todos os homens, ímpios e justos. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por dificuldade, não há um sequer que escape disso. Vamos lembrar também sobre o aspecto da bênção, né? Aquilo que Salomão vai dizer lá, o sol nasce para todos, para justos e injustos, né? Assim também como as lutas. E o que foi o principal causador disso? A queda. Lá no Éden, né, nós vamos ter a queda, e Paulo também vai falar um pouquinho sobre isso lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12. E justamente esta corrupção, ela vai trazer um sofrimento universal a todas as pessoas. Todo mundo está sujeito aí, então, ao sofrimento por causa da queda. Todos nós estamos sujeitos, de fato, ao sofrimento por causa do pecado cometido lá atrás. Então, as aflições passam pelas nossas vidas, mas nós precisamos entender que, de fato, por este caminho de aflição que nós estamos passando, nós não estamos sozinhos. Olha aquilo que o salmista vai dizer, né? Vamos abrir lá Salmo 23. Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso que o salmista vai dizer aqui, que olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra, pelo vale da morte, alguns outros tradutores vai dizer também sobre vale da escuridão, não importa por onde nós estamos passando, Deus está conosco. Irmãos, assim é a nossa caminhada. Vamos lembrar da saída do Egito.
O povo passou pelo deserto 40 anos. 40 anos ali, né? No deserto, até chegar à terra prometida, até chegar ao Canaã, né? Assim também é a vida do crente. Irmãos, nós estávamos no Egito, éramos prisioneiros do pecado, prisioneiros de Faraó. Mas um dia, Deus levantou o nosso Moisés, e quem que é esse? Cristo. Cristo é aquele que nos libertou e nos tirou do nosso Egito. E agora nós estamos ali, de fato, nessa caminhada, passando pelo deserto, a ponto de chegarmos ali a Canaã celestial, em que de fato nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor, eternamente com Cristo. E nessa caminhada, nessa caminhada pelo deserto, nós vamos passar por alguns percalços, nós vamos passar por algumas situações, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por aflições, mas é no deserto também que nós vamos experimentar milagres, é no deserto também que nós vamos experimentar o maná, é no deserto também que nós vamos ver águas amargas transformando em águas boas para beber, é no deserto também que nós vamos ver a coluna de fogo nos guiando, é no deserto também que nós vamos ver a nuvem sobre as nossas cabeças e nos protegendo. Irmãos, o deserto é lugar de provação? É lugar de provação. A caminhada do crente, nós vamos passar por aflições? Nós vamos passar por aflições, mas no deserto também nós vamos experimentar milagres do Senhor. No deserto também nós vamos experimentar milagres de Deus sobre as nossas vidas. É no deserto que este Deus faz conhecido sobre as nossas vidas. E nós temos que entender isso, irmãos. Se nós queremos conhecer mais de Deus, nós não vamos conhecer mais de Deus deitadinho no sofá como se tudo estivesse tudo bem, não. Nós vamos conhecer mais de Deus no deserto. Olha, quando Moisés, estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, onde que ele viu a chama ardendo e não se queimava? Foi no deserto. Quando ele voltou para o Egito, e de fato Deus ali pediu para que ele adorasse, juntamente com o povo, onde que foi o local pedido, para adoração? Foi no deserto. Quando a gente vai perceber de fato todas esses momentos, em que Deus revela de fato ali ao povo, onde isso acontece, era no deserto. Irmãos, deserto é local de provação, deserto é local de luta, mas deserto também é local de conhecer quem este Deus é sobre as nossas vidas. Então entenda, você está passando por luta, vai buscar mais de Deus, porque este Deus se revelará mais sobre as nossas vidas. Nós vamos ver ainda que, muitas vezes, sofrimento nas nossas vidas, proveniente do novo nascimento, em que sentido? Aquilo que Jesus falou aqui, olha, o mundo vos odiarão. Irmãos, muitas vezes as lutas vêm sobre as nossas vidas, simplesmente porque pertencemos a Cristo. O mundo nos odeia, o mundo está contra nós, e muitas vezes as lutas vêm sobre nós, as aflições vêm das nossas vidas, porque estamos com Cristo. Todo aquele que está com Cristo é passível de sofrer perseguições, é passível de sofrer lutas. Olha aquilo que Paulo também vai dizer para Timóteo, se não me engano, 1º ou 2 Timóteo, só tem as 2 cartas mesmo, não tem a terceira, então, se errei de primeira, acerto de segunda, Na primeira ou na segunda carta, Paulo vai dizer para Timóteo, olha, todo mundo que quer viver uma vida piedosa, há de sofrer tribulações. Todos que querem viver uma vida plenamente com Cristo, há de passar por aflições, irmãos, não tem jeito. Se você quer viver uma vida em santidade e intimidade com o Senhor, você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, não tem como correr disso. A questão é que se nós queremos nos livrar desse tipo de perseguição, desse tipo de luta, nós temos que abandonar Cristo. Aí a questão é, o que eu prefiro? Viver uma vida, de fato, em paz neste mundo? Ou viver uma vida com lutas neste mundo por causa do nome de Cristo, mas sabendo que lá na eternidade eu terei paz eternamente com o meu Senhor. É justamente neste ponto que nós precisamos entender, irmãos. Quando a gente olha as razões, as aflições das nossas vidas, essas aflições, ela tem o propósito de nos aperfeiçoar e de moldar o nosso caráter. Quando a gente
percebe aqui também, nós precisamos entender que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano sobre tudo, sobre as nossas vidas, e Ele tem um controle das nossas vidas. Irmãos, quando a gente percebe e entende quem Deus é sobre nós, a gente passa a entender o seguinte: nós somos vasos na mão do oleiro. Imagine este copo aqui, né? Não é um vaso, mas é um copo. E provavelmente na produção dele lá, eles colocaram uma forma para o copo sair dessa maneira, sair desse jeito. E o copo, quando depois que ele ficou pronto, ele não disse para o seu produtor: olha, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser uma taça é mais chique, né? Eu quero ser uma taça. Ou talvez, não, eu quero ser um copo americano, mais simples mesmo, né? Não, mas o copo ele ficou dessa maneira, porque o seu produtor fez ele assim, dessa forma. E muitas vezes, quando a gente olha, nós somos um vaso na mão do oleiro. Muitas vezes a gente questiona: Deus, mas eu não quero ser desse jeito. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu não quero passar por isso. E a gente murmura, reclama, né? Mas quando você olha ali a produção do vaso, né, na mão do oleiro, quando o vaso não está bom, sabe o que o oleiro faz? Amassa. Amassa o que foi feito ali para fazer de novo. Irmãos, talvez muitas vezes as nossas lutas, as nossas aflições é porque nós estamos sendo amassados pelo oleiro, para que o vaso seja refeito. Para que o vaso seja refeito com seu esplendor e com a glória do oleiro sobre ele. A gente precisa entender essa concepção sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós estamos passando por lutas, passando por aflições, passando por dificuldades, é porque o oleiro está nos amassando. É porque o oleiro, de fato, ele é soberano sobre as nossas vidas. O oleiro está moldando os nossos caráteres, o oleiro está moldando o seu coração, o oleiro está moldando as suas palavras, o oleiro está moldando as suas atitudes, os seus pensamentos. E muitas vezes a gente reclama porque isso, porque aquilo, porque estou passando por isso, mas o oleiro ele está te moldando. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que entender justamente nessa situação de quem é Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes as nossas orações são carregadas somente do nosso eu, somente das nossas vontades. Irmãos, nós muitas vezes gastamos tempo demais pedindo para que Deus faça as nossas vontades. Deus, eu quero trocar de carro. Deus, eu quero trocar de casa. Deus, eu quero fazer isso. Deus, me dá isso. Deus, me dá aquilo. Isto é, irmãos, quando nós oramos, e se nós estamos orando, enquanto que aquilo que Jesus nos ensinou é: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faça o teu querer. A oração a qual Jesus nos ensinou foi que a vontade de Deus seja feita acima de tudo. Quando nós passamos a entender este ponto sobre as nossas vidas, entendemos que nós estamos sendo amassados como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos entender que no meio das dificuldades, no meio das aflições, não é: Senhor Jesus, me cura, Senhor Jesus, me traz o socorro financeiro, Senhor Jesus, faça isso sobre a minha vida, Senhor Jesus, faça isso ou aquilo, mas acima de tudo é: Senhor, estou sendo amassado, faça a tua vontade sobre a minha vida. Porque eu sei, irmãos, que quando eu comparo os meus planos com os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são os melhores do que os nossos. Talvez na sua oração, irmão, você tenha o problema, você tenha a solução do seu problema. Talvez na sua oração você tenha a resposta que você precisa. Mas quando você volta o seu coração para Deus e peça: Senhor, faça a tua vontade acima de todas as coisas, você vai trilhar por caminhos muito mais altos, a qual o Senhor preparou sobre a sua vida. Irmãos, nós passamos por lutas, passamos por adversidades, mas Deus é soberano sobre as nossas vidas acima de todas as coisas.
Entenda quem é este Deus sobre a sua vida. Entenda quem é este Deus sobre a sua causa. Entenda quem é este Deus que está escrevendo a sua história. Se está difícil, se os problemas financeiros estão batendo a porta, se os problemas de enfermidade estão batendo a porta, se problemas familiares estão batendo a porta, entenda o seguinte: Deus, Ele é Senhor da sua vida. Talvez você está sendo amassado neste momento, talvez você está sendo remoldado neste momento, mas Ele é soberano. E ore ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade acima de tudo. Que a gente venha entender que este Deus, que é soberano, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós em todo momento. Muitas vezes fazemos planos, fazemos sonhos, e isso não se concretiza, porque as aflições vêm sobre as nossas vidas. Mas Deus tem cuidado de nós em todas as situações. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Confie no oleiro. Nós somos moldados por Ele. Nós estamos sendo formados por Ele. E de fato, no final da obra, veremos a glória, não do vaso. Não do vaso, mas do oleiro que fez aquele vaso sobre as nossas vidas. A glória do oleiro deve resplandecer sobre nós. Nós somos esses vasos nas mãos do oleiro. Seja alegre em toda situação, até mesmo no meio das aflições. Alegre-se. Olha aquilo que Paulo diz a Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei passar por lutas, por abonança, por miséria, por fartura, por tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por tudo em Cristo, irmãos. Eu posso estar rico, mas eu posso estar pobre. Eu posso estar curado, mas eu posso estar enfermo. Eu posso estar alegre, ou posso enfrentar a tristeza, mas em todas as coisas, eu sou contente com aquilo que Cristo faz sobre a minha vida. Eu me alegro com o Senhor em todo momento. Deus tem o domínio de tudo. A toda a terra pertence ao Senhor e Deus tem cuidado de nós em todas as situações. Amém? Então a gente entende que as aflições devem gerar em nós crescimento. As aflições, o português agora derrapou aqui, né? Faça umas aflições aqui. Mas as aflições devem gerar em nós crescimento. Passamos por provações. Deus permite desafios nas nossas vidas. Nessas aflições somos corrigidos. As aflições nos moldam, nos refinam. Essas aflições geram em nós crescimento, porque o nosso caráter, ele é moldado, ele é desenvolvido. E a partir disso, passamos a produzir frutos pacíficos da justiça. Olha, talvez em algum momento as nossas vidas estão assim, né, como uma árvore seca. Muitas vezes o oleiro vai ter que ir lá, agora o jardineiro, né, Jesus, né, que é aquele que vai lá podar as nossas galhas secas. E isso muitas vezes vai doer, vai gerar incômodo, vai gerar adversidade sobre as nossas vidas, muitas vezes vai gerar transtorno sobre nós, mas isso é para que no final do processo venhamos estar assim, como de fato em pastos verdejantes que geram frutos que glorificam o nome do Senhor sobre as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Assim como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. O Senhor muitas vezes, Ele traz as provações sobre nós para nos corrigir. Conforme diz Hebreus, produzir em nós fruto pacífico de justiça. Através desse processo, crescemos como pessoas e servos de Deus. E aprendemos que na faculdade das aflições da vida, podemos afirmar com confiança que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados os seus decretos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Irmãos, está na dificuldade, está na aflição,
isso está cooperando para a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Desfrute a paz do Senhor no meio das suas aflições. Quando a gente olha neste ponto, a paz do Senhor nos traz tranquilidade em meio às tempestades. No meio das adversidades, e quando nós sentimos a paz do Senhor, nós crescemos espiritualmente. Nós temos aí, de fato, um desenvolvimento nas nossas provações, conforme nós lemos lá em Tiago, né? Isso gera em nós perseverança. Passamos, então, a ser perseverantes em Cristo. Além do mais, passamos a entender que no meio das lutas, nós passamos a entender quem é Deus, que está trazendo sobre nós proteção. Além disso, no meio das adversidades, nós precisamos entender que no meio delas, precisamos nos alegrar e regozijar, mesmo em tempos difíceis. Amém? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Ali. Exatamente, né? As provações geram em nós esperança. A esperança produz o que? Paciência, né? E depois a experiência, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, né? Sabemos que as lutas e as provações, elas vão nos aperfeiçoar, para que nós venhamos ser pacientes, para que nós venhamos ser experientes, para que nós de fato venhamos ter um caráter moldado e íntegro na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, você que está passando por aflição. Só os que estão passando por luta. Quem não está passando, quem não está passando por luta, vem aqui na frente, nós vamos distribuir um bocado aqui. Tá? Vamos orar para que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais. Renove, né, as esperanças dele sobre as nossas vidas. Renove, de fato, que saibamos que ele é Senhor das nossas vidas. Não importando aquilo que nós estamos enfrentando ou passando, ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Que essa verdade venha ser renovada sobre os nossos corações e sobre os nossos pensamentos. Senhor Jesus, Pai amado, queremos agradecer, Deus, por tudo quanto o Senhor é e tem feito sobre as nossas vidas. Pedimos, Jesus, que o Senhor continue, Deus, nos fortalecendo. Sabemos, Deus, que neste mundo passamos por aflições, passamos por lutas, mas em tudo sabemos que o Senhor está conosco. Que no meio do processo do oleiro, Pai, ainda que venhamos ser amassados, venhamos reconhecer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor está acima de todas as coisas das nossas vidas. Sê conosco, Pai. Fortalece-nos, Deus, nessa caminhada, que venhamos, Deus, entender que o Senhor nos chamou para mais que vencedores. E se estamos no Senhor, Pai, sabemos, Deus, que nós vamos chegar, Deus, do outro lado da margem. Pedimos, Deus, fortalece-nos cada dia mais, no nome de Jesus.